Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sentimento de você não conseguir sair do problema, né? Você está, às vezes, muitas vezes, revivendo aquele problema às vezes, de maneira recorrente, né? E você sentir que não sai do lugar, né? Você sentir que aquilo vem te afetando, né? A sua saúde emocional, né? Ou a sua saúde até física, né? E você não consegue mudar aquele cenário, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema e se esse tema te interessa, esse tipo de assunto que eu trago aqui no canal, por favor, siga, compartilhe, né? Se inscreva no canal, que eu vou entregar mais vídeos como esse, para que você tenha um melhor equilíbrio emocional, né? E viva com mais propósito. Bom, falando sobre sair do problema, né? Eu trago alguns pontos que são importantes a gente se atentar, né, para a gente melhorar, né, sair desse cenário que a gente se encontra atualmente. Bom, o primeiro é a gente tentar escrever, né, numa folha de papel, né, manualmente. Isso ajuda a gente a focar naquilo, né, e não focar no problema, né, que eu quero dizer, mas até que a gente chegue no problema, focar na solução. Então, para que a gente foque na solução, né, a gente vai trazer esse problema inicialmente, né, escrevendo numa folha de papel, para que a gente tenha mais clareza, né, do que realmente é esse problema. Às vezes a gente está achando que é uma coisa e não é, é outra, né? Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, de que às vezes a gente está focando no efeito, né, e não está olhando para realmente onde é a causa raiz, né? Então, a gente colocar isso numa folha de papel, né, nos traz uma maior clareza do que realmente é esse problema. Um exemplo aqui, de repente esse problema, você sente que sua saúde financeira, né, não anda bem, né, você está com dívidas, e isso está afetando aí o seu sono, né? Afetando a sua saúde emocional. Então, traga isso no papel, né? Quais são as suas dívidas hoje? Né? Está claro para você para quais instituições você está devendo? Perfeito? Dá para depois a gente vai chegar em situações mais lá na frente de que será que a gente não consegue efetuar uma renegociação, né, para melhorar esse cenário, né, para que a gente consiga ver uma luz no final do túnel. Muitas vezes o problema inicial é que a gente não consegue ver uma luz no final do túnel, né? Então a gente coloca isso no papel, perfeito? Se você de repente, eu sinto que meu peso me incomoda demais, eu estou muito acima do peso, não estou me sentindo bem comigo mesmo ou comigo mesma, né? Porque eu estou acima do peso e quando me olho no espelho, para mim me afeta demais. Então coloque isso no papel, né? Por que te afeta, né? Desde quando você está nessa situação, perfeito? Então, pega esse problema e descreva ele numa folha de papel, né? E como você está sentindo mediante a isso, perfeito? Primeiro passo, né? Segundo passo, a gente vai avaliar o que em cima desse problema eu consigo mudar, né, para melhorar esse cenário, né? Então, o que que está em minhas mãos, né, que eu consigo mudar hoje, né? Então, vamos avaliar, coloque isso no papel, olhe para isso, né? Você descreveu o problema, vamos olhar para isso, como a gente consegue melhorar esse cenário. Ou seja, aí voltando para a situação financeira, por exemplo, quais são as instituições, né, que eu estou devendo, né? São para pessoas, são para lojas, né? São para bancos, quanto eu estou devendo para cada banco, né? Para cada instituição, e começar a trabalhar em cima disso, né? Quando eu vou ligar para esse local para estar efetuando aí uma renegociação urgente. Preciso renegociar, né, para ver uma luz no túnel, porque o cenário atual que eu me encontro, isso está me incomodando, isso está me afetando, né? Então, aí, beleza, esse é um plano de ação. A gente precisa criar esse plano de ação para a gente sair do cenário atual, perfeito? Né? Uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito, né? Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ou seja, se você não mudar nada do que você vem fazendo, o que você fez até agora, esse problema vai persistir, né? Ou ele vai ser recorrente, né? Então a gente precisa realmente mudar, né? Algumas atitudes, né? Mudar a forma de encarar esse problema, né? Focar mais na solução, né? E menos no problema. Então tudo isso é importante a gente, né? Tenta colocar isso numa folha de papel para realmente a gente olhar para aquele ponto com mais um olhar mais crítico, né? Para que a gente consiga ter um planejamento e um cronograma para conseguir sair daquela situação. Que assim, né? Muitas vezes nós
não nos colocamos naquela situação, não foi de um dia para o outro, né? Então, também a solução não será de um dia para outro. Isso a gente tem que ter uma consciência muito clara, né? Mas se a gente não fizer um bom planejamento, a gente dificilmente vai sair da situação, né? A gente precisa realmente focar em um planejamento e um plano de ação para, idealmente, né, o quanto antes dessa situação, tá? Que nos incomoda, né? Então, identificamos o problema, né? Colocamos dados, né, e informações que a gente tem mediante desse problema, ou seja, agora já está mais claro. Uma coisa que a gente precisa entender, a gente está focando no efeito ou na causa raiz. O que que eu quero trazer como isso? Um exemplo prático aqui, né? Voltando para a dívida, né? A causa raiz, às vezes, você precisa, além de, né? Agora a gente focar num plano de ação para sair do nosso cenário atual, a gente precisa estancar os gastos, né? Os gastos financeiros, né? Para depois a gente até pensar num plano de ação para a gente conseguir uma grana extra, né? Coisas que a gente pode realmente fazer com que entre um pouquinho mais de grana para a gente mudar essa situação. Aí, um cenário um pouquinho mais à frente, mas vamos voltar aqui para onde a gente estava. A gente precisa estancar, né? Você é uma pessoa que está ali passando cartão de crédito à revelia, né? Eu não posso ver uma roupa numa loja que eu tenho que comprar, mesmo você já estando numa situação que te incomoda, né? Então, primeira coisa, né, pessoal, estancar isso, né? Olha, não vou comprar roupa por um bom período, porque eu preciso resolver meu cenário atual, né? Então, assim, o problema de dinheiro, né, da dívida, é um efeito do quê? Mas a causa raiz por trás está no quê? Compras excessivas, muitas vezes, né, eu poderia evitá-las, né? Por trás disso está a minha compulsão em compras, né, em utensílios, às vezes que eu vejo na internet, né, e quero comprar, né, nas diversas plataformas que tem aí. Então, a causa raiz é a primeira coisa já estancar isso, né, parar com essas compras aí desnecessárias, né, se possíveis. É claro, não estou falando de a gente cortes de itens essenciais, né, de remédios para a saúde, né, essas coisas não, mas a gente precisa entender se a gente não está gastando com supérfluos, né, o que que a gente pode realmente parar para realmente não piorar o cenário atual, perfeito? Beleza. Olhamos para isso, agora sim, vamos tomar ações para melhorar onde nós estamos, né? No caso da dívida, que nem eu falei, tentar uma grana extra, né? Algum trabalho, talvez de final de semana, né? Para quem está no trabalho CLT, tentar vender, se possível, né? Se realmente deixarem aí, né? Tem locais que não podem, mas boa parte deixo, né? Vender um bolo de pote, né? Um doce para gerar uma grana extra maior, tentar uma renda talvez com a internet, né? Se você tem uma habilidade de talvez em um idioma, né? Se você tem uma habilidade de repente corte e costura, pessoal que faz tricô, né? Fazer aí bichinhos de pelúcia em tricô, né? Para tentar vender isso aí, tudo isso é válido nesse momento, tá, pessoal? Mas aí você precisa entender também aonde você pode, quais são suas qualidades, né? Onde você poderia tentar angariar um dinheiro para essa situação, perfeito? A partir disso, pessoal, né, colocar no plano de ação. O que que o plano de ação precisa ter? Precisa ter quem vai ser o responsável, geralmente você mesmo, né? Você vai efetuar essa ação, né? Ação no caso do ligar para o banco e renegociar, né? Vou fazer isso quando? Amanhã às 10 da manhã. Coloca isso no papel, pessoal, né? E acompanhe. Vou ligar para outra instituição amanhã às 11, né? Então, assim, isso tem que estar muito claro. E aí, tá, ligou. Você já conseguiu renegociar, sim ou não? Coloca lá o status dessa ação, né? Não consegui ainda. Então, quando você vai ligar de novo? No dia seguinte ou no mesmo dia à tarde? A gente precisa resolver isso o quanto antes, né? Para sair desse cenário. Então, hoje à tarde eu vou religar para esse banco, né? E vou fazer as outras ações. Vou ligar para aquela outro banco, outra instituição para tentar resolver também, mas aquela situação que eu não consegui resolver de manhã, eu vou tentar de novo à tarde, né? A gente precisa colocar isso, pessoal, sempre em acompanhamento, tá? A gente fala em projetos, né, às vezes on track, né, ou seja, sob acompanhamento constante. A gente precisa sempre estar olhando aquele plano de ação para garantir que a gente consiga, né, efetuar a entrega. Não adianta também a gente colocar no papel esse plano de ação e esquecê-lo, né? Colocar na gaveta lá e não olhar mais. A gente precisa revê-lo com constância, né, e ir anotando
para que a gente consiga sair do nosso cenário, do nosso problema, perfeito? Ah, questão da perda de peso, vamos voltar aí, a pessoa que está sentindo mal com um peso excessivo, né, não está se sentindo bem, né, quando se olha no espelho. E aí o peso, né, pessoal, voltando, o peso é o efeito, né? Então, o que a gente tem que focar o quê? Na causa raiz. Qual que é a causa raiz? Ah, eu comer muito doce. Um exemplo aqui, né? Estou inferindo. Então, tentar diminuir esse doce e dar um passo mais atrás, né? A gente tem um exercício muito legal que chama cinco porquês, pessoal, né? Como é que funciona essa técnica, né? Vamos lá, voltar ao peso. Vamos aplicar essa técnica dos cinco porquês no peso, mas ela pode ser aplicada para qualquer outro problema, tá? Estou, a gente coloca num papel, mais uma vez, é importante, pessoal, a gente ter a sinestesia. O que que é sinestesia? A gente colocar num papel, ter esse sentimento, né, de focar naquilo, né, e mais uma vez, não é focar no problema, mas focar, né, até chegar à solução, perfeito? A sinestesia é a gente se mexer, né, manualmente, olhar para aquilo, dar uma atenção, focar naquilo, né, para que a gente consiga mudar. Então, mais uma vez, os cinco porquês, né? Estou me sentindo incomodado, incomodada com o meu peso atual, né? Não me sinto bem, beleza? Aí a gente aplica o porquê. Ele é muito simples, vocês vão ver. Por que eu não me sinto bem? Ah, porque sempre quando eu me olho no espelho, não me sinto bem, ou vou ter aí um evento na empresa que tem piscina, ou meus amigos vão até a praia, e isso está me incomodando mais do que me incomodava em outros períodos. Então, exemplifique, eu não sei sua situação atual, mas é importante você entender. Legal? Beleza. Ah, por que você está nessa situação, né? Por que você está com esse problema, com esse sentimento? Ah, porque talvez eu tive uma perda familiar, né, de algum ente querido, e eu comecei a talvez ingerir mais doce, né? Comecei a comer mais para tentar suprir, né, um sentimento, né, uma perda emocional que eu tive. Então, aí, pessoal, perceba, eu parei com três porquês, né? A gente fala que é cinco, mas se você já chegar numa possível causa raiz, né, você já pode parar com três, quatro, né? Não precisa chegar até o quinto. Perceba aqui que a situação talvez do peso, né, que está ali, que a pessoa não está se sentindo bem por conta de um peso, se iniciou por conta de uma perda afetiva, emocional, né? Então, como é que ela tem que atuar, né? Talvez procurar um psicólogo, né? Alguém para estar conversando com relação a isso, um ente familiar, né? Um ente querido, para estar tratando isso e estancar também a situação desse consumo excessivo para tentar suprir uma perda, né, familiar, perceba? E aí, esse é o primeiro ponto, né? Eu vou estar, pelo menos, controlando o meu peso atual para não agravá-lo, né? Já não estou me sentindo bem, então eu não quero agravar, né? Esse peso para mim não me sentir pior. A partir daí, agora eu vou tomar ações para mudar esse cenário atual. Ah, eu vou na academia pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, que é o que eu consigo. Em qual horário eu consigo, né? Para eu conseguir conciliar com o meu trabalho, com a minha rotina em casa, com meu filho, né? Quais horários meu filho vai estar na escola, minha filha. Então, coloque isso como um plano de ação. Eu, pelo menos, eu vou de 2 a 3 vezes, se é uma possibilidade. Se você conseguir mais, melhor ainda, né? A sua alimentação, você consegue mudar a sua alimentação, né? O seu almoço, talvez uma janta mais leve, né? Então, tudo isso é importante a gente se planejar. Mas perceba, pessoal, que se inicia a gente tem muito medo da mudança, pessoal, né? É do cerne do ser humano o medo da mudança. Mas por que que a gente tem medo? Muitas vezes porque a gente não tem a consciência e clareza do problema real que está ali. Muitas vezes, quando a gente traz isso, né, de uma maneira sinestésica, num papel, a gente vai ver que às vezes a gente está criando um bicho de sete cabeças por um problema que é mais fácil de resolver, né? Ou se não é mais fácil, talvez essa palavra aqui, né? Não vamos falar que é fácil, é difícil, porque para cada pessoa isso varia, né? Mas ele se torna mais factível, né? Se torna tangível. E se tornar o problema tangível e factível de solucioná-lo, mesmo que a médio prazo, isso vai dar uma tranquilidade maior para a gente, né? Então, vai dar a luz no final do turno, que é do túnel, né? Perdão, que é muitas vezes que é o que a gente precisa, tá bom?
Então, é isso que eu trago para vocês aqui, né? Encare esse problema como uma possível solução posterior, né? Não veja só o problema e não fique estagnado naquilo, né? Foque na solução disso, né? Como eu posso resolver, né? Então, mais uma vez, essa dica parece bobagem, mas você colocar isso num papel, né, com caneta ali, com lápis, que seja, e tentar descrevê-lo, né, e tentar quebrar isso em pequenas quantidades, ou seja, você não vai mudar, mais uma vez, o problema não foi criado de um dia para o outro, geralmente não é, e você não vai resolver também para amanhã, provavelmente, né, então, se planeje, né, quebre isso em pequenas fases, né, quebre isso em pequenas ações até que você consiga atingir esse resultado final esperado, tá bom? Espero que tenha te ajudado aqui esse tipo de conteúdo, esse tema. Espero vê-lo em mais vídeos, tá?